aquela foi a segunda que eles se entregaram. Eu só percebi que eles estavam se entregando naquele momento, que ele havia deixado entrar, porque eu tinha os telegramas do Rio e tinha da equipe, não lembrar quem era. Era o Marcelo Ferreira. Abriu. Eu também corri com os olhos, conferi e saí narrando. Se eles não tivessem me avisado, eu estava de costas para a porta, prestando atenção no que o apresentador dizia. E eu ia entrar ao vivo, com aquela situação deles se renderem, eu ia perceber. Ia deixar de dar notícia. Isso é fundamental. Então, o que trabalha com a gente, eles são é como se fossem repórteres realmente. Cada um na sua função. Eu queria que você contasse para ele como é que é essa coisa que você está preparado para um textinho de 30, 40 segundos e de repente segura ao vivo. A você desenvolver o improviso. O improviso é fundamental para que você dê notícia, consiga falar de uma forma que as pessoas entendam e se atualize o tempo todo. Você não se prende ao texto. Eu, quando vou entrar ao vivo, raramente escrevo texto. Eu ponho alguns tópicos no papel para não me perder, um nome mais complicado, uma data, mas eu desenvolvo o texto mentalmente. E aí, se eu tiver que improvisar, se eu tiver que estender ou reduzir a entrada, faço isso também de cabeça. Se você decorar, você corre o risco de cair numa coisa chamada branco mental. Bola sempre, né? Você deve ter visto várias vezes repórteres sendo chamados e ficar assim. Repórteres ótimos, né? Sim, repórteres experientes. Todo mundo está sujeito a isso. Se você se prende ao texto, se você esquecer uma palavra, uma vírgula, você esquece o texto inteiro. E se você improvisa, se você mentaliza, se você domina a informação, por menos texto que você tenha na cabeça, você tem informação. É como se você estivesse conversando com quem está à sua frente. Só que a conversa é você e a câmera, para que isso passe para o público. Então o risco de errar, de esquecer a informação é bem menor. Bom, eu vou parar de falar um pouquinho, vou parar de apresentar algumas matérias para que a Mona Lisa presente as delas também. Não, vou falar de improviso, né? Esse cidadão, quando a filha do Silvio Santos foi sequestrada, ficou quantas horas? 6 horas e meia. 6 horas e meia. Vocês não eram nascidos ainda, Zé? Exagero. 6 horas e meia de improviso. Não, por favor. Eu não gosto do autógrafo. Não, isso é sensacional, é sério. Isso é um caso. Eu tinha uma informação. E foi brilhante. É só me trazendo um copinho d'água de vez em quando debaixo do sol. Eu estava de férias, no sul do país, e eu ouvi do César Galvão 6 horas e meia de improviso. Fala sério, tem uma coisa dessa. Já de férias. E foi brilhante. Você também, né, Ronaldo? Muito bem, porque eu me lembro de você na. Ela voa bastante, ela conhece muito bem. Boa. Ela voa de helicóptero. Ela conhece muito bem a cidade. Eu quero dizer para vocês que eu tenho medo de vocês ouvirem lá, eu sou mal. Mas ela improvisa, ela conhece a cidade. Odeio. Apresenta muito bem. Eu odeio. Estou brincando. Se mandar ela fazer uma matéria de política, ela também vai fazer muito bem. Imagina, gente. Como igual a ele, jamais. Vamos lá, Lolita, quero ver. Não, as matérias, eu preciso fazer, depois dessas coisas tensas de César Galvão, eu quero dizer para vocês que a condução da é uma coisa que está fora do nosso controle, né, César? Não, está fora do nosso controle. Vocês já viram que eu sou uma pessoa tímida. E essa coisa de falar demais. No início lá no rádio, no início até o meio da carreira, não tinha essa coisa tão latente que é a reportagem de comportamento. O que é isso? Dá review, Nossa. Reportagem de comportamento, o que é? Você pega um assunto do dia a dia, qualquer coisa, e aquilo tem que virar uma reportagem interessante, densa, com informação, com leveza, mas com muito conteúdo. Eu não sabia que eu sabia fazer matéria de comportamento. Eu não sabia, eu odiava fazer matéria de comportamento quando eu entrei na TV Globo e eles me colocaram para fazer muita matéria
matéria de comportamento. Aí peguei gosto pela coisa. Hoje gosto bastante porque gosto muito de gente, de ouvir histórias e tal. Eu acho que isso tem a ver até com a nossa personalidade, né? Eu adoro quando tem gente que gosta de comportamento. Que tem favor do vai fazer, né? E eu trouxe alguns exemplos para vocês das matérias que foram as mais difíceis que eu fiz, matérias de comportamento, que foram desafiadoras até para mim, porque quando eles falaram assim, vai fazer a matéria X, sem nada, sem uma linha de pauta, sem uma linha de nada, vai para a rua e traz aquilo. Você fala, meu Deus, mas eu já estou de TPM, eu estou de saco cheio, não dormi, eu briguei com o marido, meu filho chorou a noite inteira, eu não quero falar com ninguém. Abstrai a bolha do Jetson. Sabe o que é a bolha do Jetson ou não? Não, meu Deus, quantos anos tem? 20? Nunca viram aquele desenho? Todo mundo vai fazer pesquisa hoje à noite sobre o desenho do Jetson. É a lição de casa. Para vocês aprenderem depois que a bolha do Jetson. Para dar ideia para o caçado. Eu não disse isso. E eu trouxe algumas reportagens que são essas. Claro, já fiz o seguinte pro Pimenta Neto, fiquei 50 minutos ao vivo. Nesses 20 anos, mas hoje em dia há uma lembrança mais recorrente de que matérias de comportamento podem ser feitas por algumas pessoas que talvez tenham mais leveza. Perfil, né? Talvez o perfil seja esse. Perfil esse que eu disse para vocês que eu não sabia que tinha. E que tem. Meu marido disse que eu sou tronco em curva de rio, vai batendo, conversando com todo mundo. E isso talvez seja uma das explicações. Eu trouxe 3, são curtinhas, e eu vou explicar cada uma. Vamos lá. Estado? Alguma coisa assim? Vai, ou eu vou falando. Isso atrai a garotada. Não está no começo. Aí, pronto. Tecnologia só atrai a garotada. A primeira fase era quem disse que tecnologia só atrai a garotada? Ainda tem antena. Antena é o símbolo da velharia. Esse é modernão? Está muito baixo. Pressione o desbloqueio. Aos poucos, a parafernália digital vai sendo incorporada ao dia a dia dessa geração, apesar da resistência de alguns. Bom, eu não sou da era dos botões, então eu me complico de Esse aparato vai na minha frente mil anos. Quando eu estou chegando, já está outro. Para quem desistiu, essa turma experiente encarou o computador, manda um recado. não vai me comer, né, a máquina? Não é. Não é um monstro. E agora o bicho tem quantas cabeças para você? Continua dentro. Todas. Um pouquinho mais suave. Claro que essa coisa de login, comando, F4, clicar, digitar, deletar, ainda confunde. Franca, não gosto muito dele não, viu? Ele é frio, ele não obedece, entendeu? Ele demora, fica só me olhando e dizendo que eu estou errada, né? Tem um lado desafiador. Tem. Faz bem para a cabeça, faz bem para o coração, faz bem para a vida. Quem já deu um primeiro passo, não quer ficar para trás, não. Por isso, professor de uma sala de aula como essa aqui, não tem moleza, nem um minuto. Você chamou o Fernando? Professor, se enroscou. Opa, perdão. No decorrer dessas aulas, eu pego a necessidade de todos e todos saiam daqui querendo aprender mais e mais informações. Deu certo com a dona Jenny, que virou uma raça de informática. Já é o 3º curso e ela nem pensa em parar. O negócio dessa vovozinha agora é o bate-papo virtual. E eles querem filmar o que eu tenho de computador, entendeu? A vovó tradicional ainda existe no jeitão da casa, mas que ninguém se engane. Aqui, o lugar preferido dela é o cantinho da tecnologia. A máquina não te vende. Ela tenta, né? Você ganha dela. Estamos ganhando, né? Fofíssima, né, gente?
Eu quero dizer para vocês que o dia que eu recebi essa incumbência, essa matéria foi no Jornal Nacional. O chefe falou assim, olha, tem muito velhinho comprando computador, vai aí e faz uma matéria. Eu falei, meu Deus, eu estava cansada, ninguém merece isso. Matéria do Jornal Nacional, que é um jornal, não sei se vocês assistem telejornais, percebem as diferenças, é um jornal com mais regras, certo? Mais sisudo, não é tão solto, até em termos de edição, sonorização de reportagem, perguntas, participação do repórter. E eu saí na rua, a única coisa que tinha marcado era um curso de computação para a terceira, quarta, quinta, sexta idade. Aí eu falei, bom, vou lá conversar com ele. Fiz a proposta de texto, meu chefe na época falou para mim, acho que está usada demais, eles não vão botar no ar. Eu falei, corre risco de ser mandado embora? Ele disse, não, vamos gerar para o Rio de Janeiro para eles assistirem. Gerar para o Rio de Janeiro é porque a cabeça de rede do Jornal Nacional, a cabeça de rede é a central de definição das reportagens, fica no Rio, para o senhor William Bonner assistir e falar sim ou não. E aí foi falado sim, teve uma repercussão super legal, aumentou a audiência, todo mundo curtiu. Mas eu quero dizer para vocês que parece simples falar com essas pessoas idosas, no meio da rua, num curso e tal, parece simples. Não é, gente, não é. Chegar nas pessoas e falar da dificuldade delas, da fragilidade delas, daquilo que está colocando essas pessoas numa situação difícil, é para mim extremamente difícil. Foi, acho que, a reportagem mais difícil. Você exercita a técnica de reportagem. Totalmente, de psicologia também. Porque como chegar nas pessoas para falar isso, né? Ainda mais as pessoas mais velhas, elas muitas vezes não querem ouvir a pergunta até o fim. Está falando com ele aqui, ele já está respondendo, você fala, espera ouvir. E não posso falar isso para ele, mas ele já está respondendo. E foi muito legal. A gente tinha um material muito maior do que esse, a reportagem poderia ter ido ao ar em 5 minutos, mas foi ao ar em 2 minutos e pouco. Que é um grande tempo do meio do jornal. Nossa, para o JN, 2 minutos e 36. Jornais, o tempo padrão das matérias factuais dia a dia, 30, 1,40 no máximo. Se o chefe estiver mal-humorado, 10. Matéria de 42. Eu já fiz de 20. Mona Lisa, eu queria que você dissesse para eles qual é a grande dificuldade de fazer matéria de comportamento? Todas. Por quê? Paulistano é bem-humorado? Não, gente, não é, né? Paulistano morde você, não. Eu tô assustado. Paulistano é assustado, é mal-humorado. Paulistano é um povo difícil de chegar. Principalmente na Paulista, né? Já você viu que é na Paulista, nada como repórter, né? Aquele senhorzinho que falou, eu já estou chegando, ele está lá na minha frente e tal, aquele senhorzinho que estava no meio da rua, a gente perdeu a imagem dele, mas ele pegava o celular e fazia assim, ele queria matar o celular. Nessa hora o repórter cinematográfico estava fazendo xixi. Perdeu a imagem. Perdeu a imagem. Óbvio que ele fez tantas coisas boas, mas enfim. É muito difícil. Matéria de comportamento, todo mundo fala, matéria de comportamento é fácil. Para ela não ficar idiota, ela não é fácil. Ela é dificílima. E nós que viemos, a gente tem uma formação de quê? De narração, de improviso, de rádio. Notícia, a gente gosta de notícia. Todo mundo vai falar, matéria de comportamento não é notícia. Era notícia, estava vendendo muito mais aparelhos tecnológicos. Para uma outra faixa etária, isso mudava os números do setor. A cabeça da matéria que a moça não copiou é o senhor William Bonner e a Fátima falando. E tal, números do setor, papapá, na cabeça. E a gente vai ver na reportagem X, por uma reportagem solta. Agora você coloca um número só no meio dessa reportagem, quebra todo o clima. Acabou, ferrou. Então por isso que eu não deixei. Nessa reportagem também, a discussão toda é, vou fazer um texto, vou escrever muito numa matéria de comportamento? Não escreva muito numa matéria de comportamento. Matéria de comportamento, o entrevistado tem que falar. Porque não interessa o meu comportamento. Eu, Mona Lisa, zero. O que interessa é a tia falando do bicho lá, que ele é frio, zero, ele não responde. A outra dizendo, eu adorei todos eles, ser amiga de todos eles, troco e-mail com eles até hoje. E isso é muito difícil, ter esse desprendimento. O que eu tenho aprendido esses anos todos, observando pessoas que eu admiro, como César e tantos outros repórteres, é o seguinte: o bom repórter deixa o entrevistado falar. Difícil, hein? Porque a gente fala muito, eu especialmente.
Isso é muito difícil. Às vezes eu assisto alguma coisa que eu fico